Oi, gente, tudo bem? Nessa aula vai ser uma das últimas aulas que vai ser acompanhada de uma atividade desse nosso primeiro bimestre. Nós vamos falar sobre a filosofia de Wittgenstein. O filósofo Ludwig Wittgenstein é uma aula que vem acompanhada do que já está sendo passado no Centro de Mídias. Portanto, é o mesmo percurso que está sendo feito lá, eu também estou tentando seguir aqui, usando pensadores diferentes, mas na mesma linhagem, nesse caso, filosofia da linguagem e pensamento, tá? Vou tentar fazer a aula da maneira mais clara possível, mais simples possível de ser entendida. Peço que vocês anotem o que for falado aqui na nossa aula e, eventualmente, surgindo dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, de preferência por e-mail ou por WhatsApp, tá? No final da aula também teremos uma atividade, então é importante prestar atenção na aula para conseguir responder esta, que vai ser a última atividade do bimestre, possivelmente, tá? Então eu vou ler um texto e, na medida em que for sendo necessário, eu vou interromper a leitura do meu texto para ir acrescentando algum ponto a mais, tá? Então, tudo começa com a virada linguística. Eu já vou explicar o que é isso, o que significa esse termo, tá? Antes, eu vou começar com um exemplo. Pense na seguinte afirmação. O irmão de Lucas está doente. Ela é verdadeira ou falsa? Essa afirmação é verdadeira ou falsa? A resposta pode parecer fácil. Bastaria saber se ele está ou não doente. No entanto, a afirmação pode ser analisada quanto a uma série de outros aspectos. Quem é Lucas? Ele tem um irmão? Ele tem apenas um irmão ou mais de um? No caso de ser mais de um, qual deles estaria doente? Ele está doente no momento em que o autor escreve esta frase ou no momento em que você a lê? Perguntas como essas caracterizam o tipo de preocupação de uma corrente filosófica surgida no século XX, a filosofia analítica. Segundo seus representantes, a única tarefa plausível para a filosofia seria produzir uma análise lógica da linguagem, de modo a testar a veracidade ou a falsidade das frases e das proposições. Então, veja bem, gente, até o século XX, portanto, ao longo de toda a história da humanidade, por onde surgiu e foi se aprimorando a filosofia, o que os filósofos faziam era analisar um determinado objeto. Por exemplo, liberdade, beleza, Deus, vários outros objetos eram pegados pela filosofia e os filósofos diziam, essa coisa significa isso, isso e isso. Por exemplo, o pensamento. O que esse pensamento significa? Lembrem, por exemplo, de Descartes. René Descartes que dizia, penso, logo existo. Ou seja, o pensamento ele é a parte principal pela qual se produz a racionalidade humana. Então, os filósofos faziam isso. Eles pegavam uma certa palavra, um certo conceito, e davam um significado, uma explicação para aquele objeto. Depois do século XX, surgiu alguns filósofos, entre eles que nós vamos falar hoje, que é o Wittgenstein, uma proposta de filosofia analítica, ou seja, a filosofia deveria produzir uma análise lógica da linguagem, para testar se o que se diz é verdade ou falso dentro das frases e das proposições. Ou seja, ele queria dizer o seguinte, a filosofia não tinha que ficar estudando o que é liberdade é isso, é aquilo, o que é a beleza, o que é... Não, isso não é função da filosofia, isso é função dos cientistas estudarem as coisas. Os filósofos eles têm que fazer uma análise, ou seja, eles peguem a frase, pegam o que é dito e façam então um processo de análise, de desmontar aquela frase e verificar a veracidade, a validade e os impactos daquela frase. Entendem? Então, isso é filosofia analítica. Uma filosofia que analisa, que pesquisa, estuda o que é dito. Basicamente é isso. Então, esse exemplo que o texto usa, o irmão de Lucas está doente.
Então, qual seria o papel da filosofia nesse caso? Saber se essa sentença ela é válida. O que quer dizer sentença válida? Se ela faz sentido. Faz sentido dizer isso? Faz. Então, ok. Ela é verdadeira? Se for, ok. Quando é que ela foi dita? Por quê? O irmão de Lucas está doente. Significa que isso aconteceu de fato quando a pessoa escreveu ou quando a pessoa vai ler essa frase? São tempos diferentes. Então, esse basicamente seria o papel da filosofia para esses filósofos. Por isso, chama virada linguística. Agora se pensa a partir da linguística. Linguística é o estudo da língua, estudo da linguagem, digamos assim. Tá? E aí nós viemos então para o nosso filósofo propriamente dito. O Wittgenstein, ele produziu 2 obras filosóficas que vocês estão vendo aí na tela. Ele é um dos mais importantes pensadores do século XX. A princípio, ele se alinhou às perspectivas da filosofia analítica da linguagem, mas depois foi se distanciando delas. Na sua primeira obra, Wittgenstein está preocupado com a essência da linguagem, com seu mecanismo de significação das coisas e do mundo. Então, essa é a preocupação dele. A filosofia estuda o significado e a representação das coisas. Tá? A linguagem é tratada como um sistema de representação e, portanto, algo diferente do mundo, pois aquilo que representa precisa ser diferente daquilo que é representado. Ao mesmo tempo que é diferente, o representante, a palavra, deve ter semelhanças com o representado, a coisa. Ou não pode haver representação. Segundo o filósofo, o mundo é composto de fatos. E o que a linguagem representa por meio das proposições são os fatos. O pensamento de Wittgenstein, linguagem e mundo estão, portanto, intrinsecamente ligados. É por isso que ele chega a uma interessante afirmação. Quanto mais ampla é minha linguagem, minhas possibilidades de representação, mais amplo é meu mundo. Quanto mais restrita a minha linguagem, mais restrito é meu mundo, e vice-versa. De modo que, quanto mais amplo meu mundo e minha linguagem, mais possibilidades de pensamento tenho. Ou seja, embora a explicação eu acho que já foi bastante clara aqui da leitura, mas Wittgenstein ele se preocupa com a essência da linguagem, com a significação das coisas no mundo. Ok, essa parte eu já falei. Mas o que é que muda? O que é de diferente nele em relação às outras filosofias? É que para ele a linguagem é um sistema de representação. Só isso. O mundo, tal qual nós o conhecemos, ele é composto de fatos. E a linguagem representa os fatos por meio das proposições. Então, diante de mim, estou agora falando com você, na verdade eu estou olhando para um computador. Quando eu falo computador, computador é uma representação de um fato que está na minha frente. Ok? Tem um fato na minha frente e eu represento esse fato chamando de computador. Isso é a linguagem. A linguagem é essas representações que a gente faz das coisas que estão no mundo. Vamos a um outro exemplo. Temos aqui, então, um fato. Vocês estão vendo aí na foto. E a representação desse fato, que se chama casa. Tudo bem? Então, tem um fato e a representação do fato que se chama casa. Então, a filosofia ela tem esse papel de estudar a linguagem, o significado da linguagem, e a linguagem ela é representação. Uma coisa são os fatos, outra coisa é a representação. Ocorre que, aí tem uma coisa importante, gente. Outra coisa importante. Wittgenstein, ele fala que a filosofia só pode estudar, no caso, os fatos. Tá? A filosofia ela vai sempre falar sobre os fatos que estão dados no mundo. Aí imagine que a gente faça a seguinte pergunta que está na tela. Pode-se falar sobre coisas abstratas?
Wittgenstein, então, nos responderia dessa maneira. Não, porque não são fatos. Coisas abstratas não são fatos. Desse modo, a filosofia não pode falar ou estudar sobre coisas que não são concretas. Por exemplo, Deus, beleza, tristeza, positivo. Logo, sentimentos, valores, grandezas, metafísica são alguns temas que escapam da filosofia por não serem fatos em si. Então, vocês percebam que coisas abstratas, como essas que estão exemplificadas aqui no slide, para ele, a filosofia não pode falar. Então, vamos imaginar assim, você está numa conversa com seus amigos, falando sobre uma pessoa que é muito bonita, que é muito rica, muito charmosa, muito elegante, e aí você vai colocando um monte de características nessa pessoa. Você pode fazer isso? Pode, porque você está numa conversa informal. Filosoficamente falando, se você fosse escrever um texto de filosofia para Wittgenstein, você poderia fazer isso? Falar de um monte de características que uma pessoa tem, por exemplo, uma modelo? Não pode. Por quê? Porque isso não é fato. Para ficar mais simples de entender, quando você fala aquela pessoa é muito bonita, qual é o fato que existe? A pessoa. Eu estou vendo a pessoa, que você disse que é muito bonita, mas a beleza em si, não. Quando você fala aquela pessoa está triste, eu vejo a tristeza? Não, eu vejo a pessoa. A tristeza em si, não. Por quê, gente? Porque tristeza, beleza, são abstrações. Né? São coisas que nós inventamos, que a nossa mente inventa, para caracterizar os fatos. Então, sentimentos, valores, morais, por exemplo, dizer que alguém é bom, ruim, grandezas, esses tipos de coisa, a filosofia não tem como falar sobre essas coisas. Porque essas coisas não são fatos. Tá? Então, façam essa separação. Uma coisa é a gente conversar sobre isso no nosso dia a dia. Isso aí tudo bem, para Wittgenstein. Filosoficamente é que não se pode ficar falando. E aí ele tem uma frase que é interessante, que diz o seguinte: sobre o que não se pode falar, deve-se ficar calado. Deus, por exemplo, eu consigo ver o fato? Não. Se alguém me mostra uma imagem de uma estátua ou de uma pintura, aquela pessoa que pintou, que esculpiu aquela imagem, ela viu o fato? Não, não viu. Então, filosoficamente falando, sobre aquilo que eu não consigo factuar, devo permanecer calado. Entendem a filosofia de Wittgenstein? E aí tem uma outra coisa também importante. Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Quanto mais linguagem, mais o mundo se expande. Ou seja, para Wittgenstein, quanto maior o limite da minha linguagem, maior será o meu mundo. Tudo bem? O mundo, portanto, ele é a representação que eu faço do mundo. Então, dito de uma maneira mais simples, quanto mais palavras eu souber, quanto mais vocabulário eu tiver, maior será o mundo. Mais fácil será eu falar sobre as coisas que existem no mundo. Então, o mundo ele tende a se expandir na medida em que a minha linguagem é grande. Eu possuo vocabulário. Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. E o contrário também é verdadeiro. Se eu conheço poucas palavras, então quer dizer que meu pensamento também é pequeno, logo o meu mundo também será pequeno. Acredito que isso seja fácil de entender, né? A gente pode pensar numa expressão bem popular, por exemplo, fulano de tal vive no seu mundinho, não consegue sair do seu mundinho. O que é um mundinho? É aquela realidade que a pessoa vive, que ela não conhece nada além daquilo, então para ela, aquilo que ela vive é só o que existe, não existe mais nada. É mais ou menos isso. Né? Só existe a grandeza do mundo na medida em que a minha linguagem ela é encorpada. Quanto mais coisas eu posso representar, portanto, mais vocabulário eu tenho, maior será o meu mundo. Ok?
E aí, gente, vem uma outra etapa da vida desse filósofo austríaco, o Ludwig Wittgenstein. O Wittgenstein ele vai passar por um processo em que ele vai estudar outras filosofias, ele vai estudar outras maneiras de pensar, e ele vai perceber que essa filosofia que ele elaborou, que a gente acabou de conhecer, possui algumas limitações, que nós vamos ver agora quais que são, tá? Jogos de linguagem. Essa é uma expressão usada por Wittgenstein. Ao longo da vida, Wittgenstein mudou radicalmente o enfoque da sua prática filosófica. Ele passou a considerar que o problema não é a busca da essência da linguagem, uma vez que não haveria essência a ser encontrada. Na sua obra Investigações Filosóficas, ele afirma que não existe a linguagem, mas linguagens múltiplas, com diferentes objetivos. O filósofo faz uma analogia com os jogos. Não existe um único jogo, mas diversos jogos. Eles têm semelhanças entre si. Por exemplo, todo e qualquer jogo tem regras, mas são definidos por suas diferenças. Ainda que todo jogo tenha regras, regras diferentes significam jogos diferentes. Os jogos também têm componentes e conteúdos distintos, bem como modos de funcionamento diferenciados. Por exemplo, futebol é pôquer, xadrez e peteca. Mesmo completamente diferentes entre si, todos são jogos. Para Wittgenstein, as linguagens são múltiplas porque múltiplos são os jogos de linguagem. Esses jogos não são variados, esses jogos são os variados usos da linguagem. Usamos a linguagem para expressar nossos sentimentos, mas também para dar ordens. Usamos a linguagem para pedir desculpas, mas também para fantasiar. Cada um desses usos é um jogo com regras próprias, elementos próprios, formas de funcionamento próprias. O significado de uma palavra, portanto, não é universal e imutável. Depende do jogo no qual ela é usada. Tudo consiste, então, em saber usar as palavras de acordo com o jogo de linguagem em questão. Que também é uma outra coisa simples de entender. Então, veja só, gente. O que Wittgenstein ele vai perceber com o tempo? Que vai fazer ele mudar totalmente o modo dele de pensar. Não existe a linguagem, mas linguagens diferentes, com diferentes objetivos. O significado de uma palavra não é universal e imutável, depende do jogo no qual ela é usada. Então, veja bem, se eu usar uma palavra como ditadura, por exemplo, ditadura é uma palavra que tem um significado muito pesado, não é? O que ditadura lembra para nós? Tortura, violência, sofrimento, autoritarismo, certo? Então, a palavra ditadura lembra coisas negativas para nós no sentido político e social, dadas as experiências que nós brasileiros tivemos nos anos 60, 70 e até o começo dos anos 80, certo? E isso não só no Brasil, em várias partes do mundo. Entretanto, a palavra ditadura tem um sentido totalmente diferente na Roma antiga. A origem da palavra ditadura vem da Roma antiga, do período em que Roma era uma república. Lá, a ditadura significava um período de tempo em que uma pessoa, um governante, tinha poderes para cuidar da cidade sem pedir permissão do Senado romano. Logo, o ditador romano ele não era uma pessoa que podia usar de autoritarismo, de violência, e a ditadura romana tinha um tempo para começar e um tempo para acabar. Então não tinha nada a ver a palavra ditadura e como ela é usada na Roma antiga, totalmente diferente do que é usada nos dias de hoje. Então vocês percebam que é uma palavra
e tem um significado totalmente diferente de acordo com a época. Quantas outras palavras não acontecem a mesma coisa? Que numa época significa uma coisa e passado um tempo passa a significar outra coisa totalmente diferente. O Wittgenstein ele vai perceber que nisso que as palavras possuem um sentido diferente de acordo com a época, de acordo com o lugar, dependendo do lugar tem um significado diferente, as palavras, não dá para pensar que o objetivo da filosofia seja apenas estudar uma única maneira de ver como é que as palavras são. Logo, ele continua achando que a filosofia tem que estudar o significado das palavras, isso sim. Mas a filosofia não pode fazer, não falar nada sobre coisas das quais não são fatos. Essa é a mudança de pensamento dele. Nós vamos ver um exemplo de como funcionam esses jogos de linguagem, que é uma expressão que ele usa, para ficar mais claro. Então, aqui nós temos dois exemplos. O primeiro, cadeia de carbono. O segundo, José passará alguns anos na cadeia. A mesma palavra possui sentidos diferentes. Em cada proposição, com semelhanças e diferenças. O significado é o mesmo, muda o sentido. Por que isso acontece? Porque a primeira frase está dentro do jogo da linguagem química, enquanto no segundo caso, o jogo é penal. Então, observem a primeira frase. Cadeia de carbono. A segunda, José passará alguns anos na cadeia. A palavra cadeia tem o mesmo significado? Tem. Tem o mesmo sentido? Não. É isso que o Wittgenstein percebe. Por quê? Olha só, gente. Por que é o mesmo significado? O que é uma cadeia de carbono? Uma cadeia de carbono, vocês vão conseguir enxergar aqui nessa imagem, é isso aqui, gente, que vocês estudam na aula de química. Eu tenho vários carbonos, são várias moléculas, que elas vão se unindo. Então, uma cadeia de carbono é o encadeamento, a junção de vários carbonos. Um outro exemplo que ele coloca é José passará alguns anos na cadeia. Do que ele está falando aqui? José deve ter cometido algum crime e vai ficar preso. Numa prisão, não existe o encadeamento das celas, onde os presos ficam. Né? A cadeia não é exatamente aquele quartinho onde ele está. Aquilo ali é uma cela. A gente chama de cadeia porque é encadeado várias celas dentro da prisão. Então, esse é o significado da palavra. Cadeia, portanto, encadeamento. Nos dois exemplos, tem esse mesmo significado. Entretanto, tem um sentido diferente. No primeiro caso, ele está falando de uma cadeia de carbono. Então, está falando de uma coisa que é relacionada com um jogo de linguagem da química que muda o sentido no segundo caso. Está falando de um jogo de linguagem, digamos, penal, do direito. José passará alguns anos na cadeia. É um sentido diferente. Vocês entenderam? É o mesmo significado nas duas frases a palavra cadeia, porque está falando de encadear. Mas são sentidos diferentes porque estão falando de coisas diferentes. A mesma palavra, portanto, ela é usada num jogo de linguagem química e usada de uma maneira diferente em um outro jogo de linguagem, que é o jogo penal, o direito. Então, existem vários. O que Wittgenstein vai perceber é que existem várias maneiras diferentes de usar uma mesma palavra, várias. Eu posso dar um sentido diferente para as palavras. Não é significado, é sentido.
Eu posso dar sentidos totalmente diferentes para uma mesma palavra, dependendo do idioma, dependendo da época, dependendo do lugar. Por isso que ele fala que agora o objetivo da filosofia, portanto, é estudar os sentidos que as palavras têm. Porque cada palavra está dentro de um jogo de linguagem. Um jogo de linguagem, ele usa essa expressão, vocês viram aqui no texto, que é como se fosse um jogo mesmo. Imaginem, por exemplo, o xadrez e a dama. É o mesmo tabuleiro, só que são peças diferentes. Algumas têm movimento parecido e outras não tem nada a ver um movimento com o outro. Então, a linguagem é a mesma coisa, ela possui vários jogos diferentes, jogos de linguagem. Entendem? Então, esse passa a ser o objetivo da filosofia de Wittgenstein. Estudar o sentido que uma palavra tem dentro de um jogo de linguagem. Bom, meus queridos alunos, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido a aula. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me escrever por e-mail ou pelo WhatsApp. Espero que todos vocês estejam bem, seus familiares também, e nos vemos numa próxima aula. Tchau, tchau.